Dar boas-vindas, né, em nome da iniciativa Paulo Freire. Ela foi criada em 2021, né, a partir de um entusiasmo compartilhado de professores e estudantes brasileiros na Universidade de Colômbia. E o nosso propósito é aprofundar a compreensão da obra de Paulo Freire e fortalecer iniciativas que mantenham vivo o seu legado, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. A iniciativa conta com o apoio de instituições parceiras que tornam esse trabalho possível. Então, o Teachers College, o Transformative Learning Technologies Lab, TLTL, o Centro Lehman for Brazilian Studies e o Institute of Latin American Studies, WILAS, todos da Columbia University. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu vou passar agora para a Andrea, que vai introduzir as nossas convidadas. Oi, oi, que todo mundo se sinta muito bem-vinda nesse espaço. A gente está muito contente de receber vocês aqui. A gente tem 24 pessoas agora aqui com a gente. E é um prazer estar aqui com as nossas palestrantes, as professoras doutoras Cássia Ferraz Fernandes e a professora Tatiana. E elas vão apresentar uma aula sobre a autonomia dos alunos e a construção de sentido no ensino de ciências, que é a área de especialidade delas. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, para vocês conhecerem o que elas têm feito, né? A Cássia Fernandes é Senior Research Associate no TLTL, que é um laboratório da Universidade de Colômbia. A pesquisa dela se concentra na investigação de ferramentas e abordagens para conectar programação ao aprendizado de ciências na educação básica, bem como na construção de estratégias para o desenvolvimento profissional docente. A Cássia é bacharel em Física, mestra e doutora em Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas Eletrônicos pela USP, com uma passagem como professora pela Faculdade de Educação da Unicamp. A Tatiane, ela é Senior Fellow no Centro Lehman da Escola de Educação da Stanford University e Senior Research Fellow no TLTL da Universidade de Colômbia. A sua pesquisa se concentra na criação de estratégias para o desenvolvimento profissional docente na área de ciências, com interesse particular de pensar formas de conectar e apoiar a formação de cientistas que se interessem por o ensino moderno de ciências, para que possam realmente ajudar os alunos a aprender melhor. A Tatiana possui graduação em Ciências Moleculares pela USP e doutorado em Biologia Celular e do Desenvolvimento pelo INCOR, da USP. Ela foi pesquisadora de pós-doutorado na Caltech e na University de São Francisco e pesquisadora visitante na Universidade de Oxford. Ela recebeu o prêmio, o PIN Latin American Fellowship in Biomedical Science da FEL Foundation. Bom, bem-vindas, professora Cássia e Tatiana. Fiquem, por favor, muito à vontade. A gente vai ter agora 40 minutos da fala de vocês, que pode considerar também as mediações e as interações das pessoas, e em seguida a gente abre para as perguntas. Muito obrigada. A gente vai meio se alternando. Eu e a Cássia, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, encontrar faces conhecidas e novas, né? Para a gente poder conhecer e contar um pouco do trabalho que a gente está fazendo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Cássia, passa. Ah, muito rápido. Só para contar um pouco no que a gente se baseia, né? Então, a gente vai apresentar de hoje é baseado no trabalho que a gente fez já desde 2017 em Sobral, que é o projeto IDEIA, que significa invenção, descoberta, investigação e aprendizado, que foi um projeto bastante amplo de muitos anos, em parceria com os professores e com a equipe de Secretaria de Educação de Sobral, para desenhar um novo currículo de ciências e implementar laboratórios IDEIA, são esses laboratórios com várias áreas, para trabalhar com os professores para o desenvolvimento profissional alinhado ao currículo e planejamento de sequências didáticas. Então, vários dos princípios e as ideias que a gente vai apresentar, que embasaram o currículo, a gente vai contar um pouco sobre eles aqui. E esse trabalho foi desenvolvido, né? Então, a gente tem com o professor Paulo Blixstein, que está em Colômbia, a Lívia Macedo, a Cláudia e a Tatiana Laganá, que trabalharam na sequência didática que a gente vai apresentar hoje. E um outro projeto que
a gente também está envolvida, é o PED Brasil, que é o Programa de Especialização Docente, é um programa que foi desenvolvido em parceria com Stanford, com várias universidades brasileiras e o Instituto Canoa. Então, a Cássia foi é professora pela USP, numa dessas implementações de formação de professores, e que é um programa inspirado no programa de formação de professores de Stanford, que tenta justamente conectar teoria e prática e para criar salas de aula equitativas e apoiar os professores, e atua na especialização e programas de mestrado profissional para professores de ciências e matemática em sala de aula. Então, a gente vai olhar para muitos pontos que a gente fala nesses dois programas aqui nessa apresentação. E vocês podem interromper a gente se quiser, pode fazer perguntas, levantar a mão, e o João ajuda a gente, né, João? Então, antes que a gente, para começar, a gente falar de ensino de ciências, a gente queria pedir para vocês escreverem rapidinho no chat por que é importante aprender ciência. Vocês acham que é importante? Para que serve? A gente queria ouvir de vocês um pouquinho. Alguém quiser também abrir o microfone, falar, Pode coisa falar também rapidinha. rapidinho esse minutinho. Acho que a gente tá aquecendo ainda. Tá chegando Para não lá. cair no negacionismo científico. Uhum. Para participar das discussões do dia a dia. Pensar cientificamente as questões complexas do mundo e da vida. Para não cair nas falácias do terraplanismo, movimentos anti-vax, é a forma como me relaciono com o mundo, para entender como a ciência sistematiza a vida, se informar de fato sobre o mundo ao nosso redor. Obrigada, gente. É assim que a gente pensa também, né? Que aprender ciências, às vezes ele é apresentado, compreender melhor o mundo e desenvolver um pensamento crítico, né? Às vezes nossas experiências de ensino são, às vezes, não condizentes com isso, mas a gente pensa, né, que aprender ciências é olhar para o mundo de novas maneiras, trazer novas lentes, as maneiras de entender como o mundo funciona, explicar como esse mundo acontece, né, esses fenômenos que às vezes maravilham, que deixam a gente meio sem entender como por que as coisas são assim. E as crianças são muito boas para fazer perguntas e criar explicações. Também traz muitas coisas, né? A ciência traz muitas estratégias para resolver problemas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para desenvolver novas ideias, novas soluções. Como vocês disseram, para participar em debates da sociedade, né? A sociedade que a gente vive é cada vez mais tecnológica, científica, e se a gente quiser tomar decisões e poder participar ativamente, a ciência é um recurso importante para a gente poder usar evidências para a gente e conseguir avaliar os argumentos que as pessoas trazem com base em evidências, então analisar essas evidências. Então, ela é muito importante, né? Eles são objetivos possíveis, mas também ambiciosos se a gente pensa em como que a gente aprende ciências, né? Porque aqui eu queria que vocês olhassem que é uma sala de aula de ciências tradicional, muito parecida com o que muitos de nós aprendemos ciências. E eu queria também pedir para vocês o que vocês observam nessa sala de aula, como que essa sala... Ups, foi sem querer. Consegue Eu voltar ia a ver o câmera? chat e eu coloquei para frente, mas já voltou, né? Foi. Eu queria de novo pedir a ajuda de vocês para descrever essa sala de aula, né? A partir dessa foto, que é só uma... Não quer dizer muita coisa, mas algumas coisas a gente pode inferir a partir dessas observações aqui. O professor está no centro, na frente da sala, é detentor do conteúdo. Uhum. Os alunos enfileirados, passivos assistindo à aula. Ambiente voltado a escutar do professor e não a interagir e debater entre pares. E a gente participou de muitas aulas assim, né? De aulas de ciências que a gente ouviu, anotou, respondeu o questionário no final. Mas a gente quer chegar nesses objetivos que a gente falou antes, né? Dessa ciência transformadora que ajuda a gente resolver perguntas e tudo mais. A gente não pode
a gente tem que meio contradizer essa educação bancária, em que o professor é o centro, é o professor que transmite informação para os alunos, que, né, como Paulo Freire nos ensinou, né, que ele comunica a informação e o aluno copia e reproduz aquilo que o professor fez, falou e explicou para a gente não tem nenhum papel como... Meio devagar, Cássio, precisa da sua ajuda. A gente até fala, né, os alunos Peraí, absorveram muito bem o sou eu que estou conhecimento. passando ou não? Não Não, né? sei. Tá meio E estranha. que os alunos absorvem o conhecimento, né? Então, o que foi uma boa? Ah, foi uma boa aula, os alunos absorveram, né? Os alunos, eu falei, os alunos, mas quem garante que eles aprenderam, né? Se eles estão só reproduzindo, a gente não sabe o que aconteceu na cabecinha deles, quanto que eles conseguiram, são capazes de transferir aquele conhecimento para novas situações, ou quanto que aquilo é só uma repetição daquilo que a gente falou, né? E se a gente está pensando na aprendizagem, o que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje é uma visão de aprendizagem que não é essa de reprodução do conhecimento, mas é de construção de sentido. Então, a gente quer que os alunos aprendam, é que eles possam usar, quando eles são apresentados para um fenômeno, para uma nova situação, um novo conceito de ciências, eles possam olhar para esse fenômeno, eles possam trazer seu conhecimento, sua experiência prévia sobre aquilo, pode ser ideias parciais, ideias talvez não completas, ou talvez até algumas ideias erradas sobre aquilo, mas são baseadas no conhecimento, na vivência limitada que eles tiveram até ali, para a gente poder, então, trazer novas situações para os alunos, então, poderem lidar com essas lacunas e inconsistências das explicações que eles têm, para poder adicionar novos conhecimentos e construir sentido sobre esse mundo. Então, o que a gente quer fazer não é mais aquele ensino passivo, aquele ensino que a gente só ouve e repete, mas que passa e que processa, que o aluno interage, e com isso ele pode construir seu próprio sentido, construir suas próprias explicações, com base nos referenciais, né, no que a gente vai trazer, do que a ciência oferece como recursos para ele. Então, gente, voltando um pouquinho, né, para o modelo tradicional, né, de ensino de ciências, acho que a forma como muitos de nós aprendemos, né, e talvez ainda esteja presente em algumas escolas, né, em geral, a aula de ciências, ela começa com o assunto do dia, né? Então, assim, hoje nós vamos aprender sobre fotossíntese, por exemplo, né? Ou vamos continuar aprendendo sobre fotossíntese. Seja porque, né, é aquele assunto que o professor precisa tratar naquele mês, seja porque o capítulo do livro didático seguinte é o que acabou de acabar, né? Então, aquela unidade, né, em geral, começa com esse assunto que está dado, né? E aí o professor vai, em geral, apresentar a teoria sobre esse assunto, né? Podem ter leituras, exercícios, e às vezes até algum experimento que vai ilustrar aquilo que o professor falou, né? Que vai talvez servir para comprovar um pouco a teoria. Acontece que quando a gente apresenta a ciência para os alunos dessa maneira, né, vem o assunto, a teoria e o experimento, o que que acontece muitas vezes na cabeça dos alunos, né? Eles vão entender que os experimentos na ciência servem para ilustrar, né? Que a ciência é uma coleção de fatos e que todo conhecimento na ciência já está dado, já está estabelecido, e que uma pessoa boa em ciências, ou um bom aluno de ciências, né, é aquele que é. Gente, estou só tentando mexer aqui um pouquinho. É aquele que é bom em memorizar coisas, né? Já que a ciência é uma coleção de fatos. E a gente precisa saber as respostas certas, né? Quem é bom em ciências é quem sabe responder direito, né? Quem sabe memorizar bem. Então, muitas vezes é isso que fica na cabeça dos alunos, né? Mas a visão de ciências, né, que a gente quer para os nossos alunos, né, essa outra visão mais relacionada, inclusive, com a ciência real, né, com a curiosidade autêntica, essa visão mais dialógica, é que os experimentos, eles são formas de responder a perguntas para entender como o mundo funciona e que a ciência, ela não é feita, é uma coleção de fatos. A ciência é feita de boas perguntas, né? Os cientistas, mais do que tudo, são ótimos fazedores de perguntas e sem uma boa pergunta, né, não existe avanço da ciência. Então, uma pessoa boa em ciências, na verdade, é aquela que faz boas perguntas e que também sabe analisar as evidências para responder essas perguntas, argumentar.
Porque a ciência, na verdade, envolve a construção de explicações, né, que vai se basear em boas perguntas. E, além disso, a ciência não é um conhecimento dado, estabelecido, né, fechado, mas ela é uma forma contínua e, sobretudo, coletiva de construir conhecimento, né? Então, a ciência é uma prática, ela pode ser entendida como uma prática coletiva para a construção de conhecimento. E quando a gente pensa nessa prática coletiva de construção de conhecimento, né, o que fazem os cientistas né, no mundo real? Eles observam o mundo, fazem perguntas, podem experimentar, né, podem analisar dados, medir, coletar dados para testar teorias e modelos, né? Então também envolve imaginação, raciocínio, cálculos, né? Para a gente formular hipóteses, propor soluções e, em contraste com o mundo real, né? Poder construir argumentos, né? Criticar e analisar, né? Avaliar as explicações que a gente cria, né? Para verificar se elas são boas ou não, se elas levam a novas perguntas. Então, na verdade, a ciência ela é composta por um conjunto de práticas, né? Então, são chamadas também de práticas epistêmicas quando a gente fala no ensino de ciências, porque são as práticas relacionadas à construção de sentido, né? Episteme e epistemologia no sentido de construção de sentido. Então, essas práticas da ciência, né, que estão envolvidas na ciência, que a gente, nesse projeto, né, nos próximos slides que a gente vai mostrar, a gente tenta trazer essas práticas para o mundo da sala de aula de uma maneira autêntica, né, que os alunos possam, de fato, estar engajados, não só com os conteúdos da ciência, né, então, com aqueles fatos, com aquelas ideias da ciência, mas também com o fazer da ciência, né, no mundo real. E aí a gente usa alguns princípios para isso, né? Para planejar sequências didáticas que busquem engajar os alunos com essas práticas e que busquem trazer para os alunos aquela visão do ensino de ciência que eu falei, né? De que a ciência é uma forma contínua, coletiva de construir esse conhecimento, ela é feita de boas perguntas, ela envolve construir explicações. E esses princípios, né, estão relacionados a gente prover mais autonomia para os alunos nessa construção de sentido, ou seja, como é que a gente pode criar sequências didáticas, né, que levem a esses objetivos, mas que ao mesmo tempo coloquem um pouco mais na mão dos alunos, né, as rédeas desse caminho. Então, a gente tem usado, né, alguns trabalhos, principalmente do William Penwell e do Brian Reiser, e de uma série de outros autores do grupo de ciências da aprendizagem, né, pesquisadores da área de ciências da aprendizagem que têm trabalhado com o ensino de ciências há muitos anos e que têm publicado alguns artigos relevantes, interessantes, sobre princípios para desenho de sequências didáticas, que a gente tem usado bastante. No final, a gente deixa as referências para vocês também, quem quiser. Então, nessa visão do ensino de ciências, tem 3 princípios centrais que a gente usa. Essas sequências, essas atividades, primeiro, elas têm que ser coerentes para os alunos, têm que ser relevantes e têm que trazer oportunidade de participação para esses alunos. Mas o que significa tudo isso, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui né, de uma pequena definição, como a gente olha para a coerência, relevância e participação, e depois a gente vai apresentar um exemplo de uma sequência didática onde esses princípios são aplicados, né? A gente pelo menos tentou aplicar, e a gente vai contar para vocês um pouquinho como é que isso se traduz para uma sequência didática de verdade. Então, quando a gente fala de coerência, né, a gente está pensando em atividades nas quais os alunos estão entendendo por que eles estão fazendo aquilo, para onde que aquilo está indo. Então, a gente pode sempre se perguntar para esses 3 princípios, né, fazer como se fossem filtros, quando a gente planeja uma atividade. Nessa atividade, na perspectiva dos alunos, as experiências de aprendizagem deles estão sendo impulsionadas pelas suas próprias perguntas, ideias ou investigações, né? Ou seja, as perguntas dos alunos estão de fato sendo usadas para construir esse caminho, essa trajetória, as ideias dos alunos estão sendo levadas em consideração, ou já é, né, uma máquina de moer ali que entra uma coisa e sai outra sempre igual, né? E aí tem uma frase, né, do Brian Reiser que eu gosto bastante, ele diz: a coerência surge quando os estudantes veem seu trabalho como um progresso em questões e problemas que a comunidade de sala de aula se comprometeu a abordar, em vez de simplesmente seguir instruções de livros didáticos ou dos professores, né? Então tem essa questão aqui, né, que primeiro, a sala de aula é uma comunidade, né? Então uma construção de conhecimento coletiva, e a sala de aula entendeu que aquelas questões, aqueles problemas são importantes de serem abordados, né? Portanto, aquilo é coerente, faz sentido para eles.
O segundo princípio, que é a relevância, né? Então, a gente pode se perguntar, quando a gente pensa em relevância, será que essas atividades estão conectadas aos interesses, às identidades, né, dos estudantes? Porque se elas tiverem, elas vão levar a uma maior motivação, né, engajamento desses estudantes, maior persistência e autorregulação durante esse processo de aprendizagem, porque eles estão entendendo o sentido daquilo, aquilo, né, é relevante para as vidas deles, né, eles vão enxergar conexões, vão poder aplicar em outros contextos. E, por fim, o terceiro filtro da participação, a gente poderia se perguntar, né, do ponto de vista dos alunos, existem nessa sequência, né, nessas atividades, oportunidades autênticas de contribuição para a construção do conhecimento? Todos os estudantes têm a oportunidade de contribuir de fato, né, para definir esse caminho que vai ser trilhado, né? Então, nesse sentido, a gente volta, né, para essa construção colaborativa do conhecimento, onde os estudantes estão assumindo essa responsabilidade de como moldar o conhecimento e a prática de uma comunidade, né? No caso, uma comunidade de aprendizagem de ensino de ciências numa sala de aula. Até aí, né, tá bonito e tal, mas como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente transfere isso para a sala de aula de fato, né? Então, agora, né, a Tati vai começar contando uma sequência didática que é sobre a algaroba. Vou aproveitar para perguntar no chat aí, quem já ouviu falar da algaroba, ou quem nunca ouviu falar, não vale procurar no Google. E aí, depois que a Tati contar essa ideia geral da sequência didática, eu volto para esses princípios, fazendo uma ponte entre as atividades da sequência e esses filtros, né, esses princípios que eu trouxe aqui como lentes, né, para a gente pensar sequências didáticas de ciências. Então, vocês vão aprender um pouco sobre a algaroba. Então, quando a gente estava planejando essa atividade, né, então, faz parte do projeto que a gente fez lá em Sobral, de desenvolver sequências didáticas alinhadas ao currículo. Então, a gente queria desenvolver uma... Ai, tá tão difícil de passar. De fazer uma sequência didática para um tema que é, né, como que mudanças nos componentes de um ecossistema podem afetar seu equilíbrio. E existem vários ecossistemas, existem várias mudanças que podem acontecer, né? A gente queria, então, alinhado com a BNCC, que é então, uma habilidade do sétimo ano da BNCC, que tem como objetivo avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais, com mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, a alteração de hábitos, migração, etc. E que no currículo IDEA a gente avançou um pouquinho mais, né? Na ideia do currículo, a gente fez um currículo que é alinhado à base nacional, mas que a gente tenta especificar alguns aspectos para ajudar o professor na implementação, né, no seu planejamento. Então, a gente criou essas expectativas de desempenho que definem o que a gente espera que os estudantes sejam capazes de fazer ao final dessa sequência didática, né? Então, a gente espera que eles sejam capazes de usar evidências para argumentar que organismos de um ecossistema estabelecem relações com outros seres vivos e com fatores não vivos do ambiente, e depende dessas interações para sobreviver, e também elaborar explicações sobre como mudanças nos fatores de um ecossistema podem afetar suas populações. Então, para chegar nisso, a gente ficou pensando, né, tem vários ecossistemas, mas como que a gente usa esses princípios para ser uma sequência que seja relevante para os estudantes? Porque lá no comecinho do projeto, a gente tinha começado a planejar com uma professora até uma atividade que era sobre os lobos de Yellowstone, que é um assunto, né, sempre tem nos livros, naqueles cantinhos do livro didático, que é um caso dos lobos que estavam competindo e que afetou aquele ecossistema. Mas a professora veio com essa devolutiva de que assim, os alunos gostaram, tal, mas eles não conheciam muito os animais que estavam lá na sequência, eles não entendiam muito por que eles estavam fazendo, eles entenderam o caso, mas não tinha muita relevância para eles. Então a gente foi procurar, né? A Cláudia, que está aqui, também estava trabalhando com a gente foi procurar o que podia ser relevante para os estudantes de Sobral que tivessem um caso assim, né? Então, a gente foi pesquisar e olhar para vários artigos e descobrimos que a algaroba é uma dessas
espécies invasoras, né? Uma espécie que foi trazida para o Nordeste e que se adapta tão bem que se tornou uma espécie invasora. Então, ela tem vantagem de serve de alimentos para os animais, ela serve, tem um papel comercial, econômico lá na comunidade, mas também tem um impacto ecológico. Então, esse virou o assunto de estudo para as crianças. Então, foi uma solução, né, que era uma solução tão boa que virou um problema. Então, a gente usou esse caso para os alunos estudarem e investigarem ao longo de 10 aulas. E aqui eu vou contar só rapidinho cada uma dessas aulas e depois a Cássia vai contar um pouco das decisões pedagógicas que a gente tomou. Então, ao longo dessas 10 aulas, na primeira aula, a gente apresenta o problema, né, a invasão da algaroba na caatinga, e discute com os alunos o que eles notaram nesses casos, no que foi discutido, e também que perguntas que eles têm, que eles gostariam de saber mais sobre esse problema. Então, a gente tem uma coleção de perguntas que eles estão curiosos para saber e que a gente vai guardar para ir trabalhando ao longo da sequência didática. Depois, na segunda aula, então, para cada aula, a gente vai ter algumas perguntas específicas, né? Vai ter uma pergunta de investigação que os alunos, por meio de atividades que são bem estruturadas, que a gente planeja, eles vão conseguir resolver ao final da aula. Então, a primeira pergunta é por que a algaroba se estabeleceu bem na Caatinga e não invadiu outros ecossistemas? Então, por que na Caatinga e não na Amazônia, por exemplo? Então, eles olham dados e informações da Amazônia e da Caatinga para ver né, o que a algaroba precisa, que talvez a Amazônia não tinha e a Caatinga oferece como possibilidade. Nas aulas seguintes, a gente traz um outro elemento, que é o que acontece quando tiramos um elemento ou introduzimos um outro que compete com ele. Então, a gente construiu vários cartões de animais, né, da fauna e da flora da Amazônia e da Caatinga, que eles foram estudando para identificar relações que podiam ser estabelecidas entre os animais e plantas, e depois entender como que a algaroba podia, então, interferir, né, então, tem aquele ecossistema normal desses animais que já vivem na Caatinga e na Amazônia, e o que a algaroba, como que ela introduzia, como que ela interferia nessas relações. E depois entrando no impacto, né? Então tem esse impacto que a gente trouxe lá no início, que era uma solução que virou problema. Então que a gente então trouxe o estudo de caso para eles então pensarem em soluções, né, com base também em vários estudos, em várias informações que a gente trazia para eles, mas para propor soluções para restabelecer o equilíbrio de uma área que tinha sido degradada pela cultura da algaroba, numa comunidade local. Então, com isso, a gente trazia várias questões que eram autênticas, relevantes, para eles estudarem e irem aos poucos construindo essas ideias sobre como que a algaroba influencia e trazendo também os conceitos de ciências dentro desse contexto. Obrigada, Tati. Então, agora eu vou falar um pouquinho, né, de algumas espécies de rotinas que a gente usa para tratar, né, para organizar essas sequências, né, e como que essas coisas vão se desenrolando de uma maneira que esteja conectada com aqueles princípios que eu falei. A Fernanda levantou a mão. Tem algum protocolo aqui, Fernanda? Isso, eu acho que ela tá querendo saber, ela tá falando sobre essa questão mesmo da Agaroba, sobre o conhecimento prévio dos alunos desse Aham. problema e como que foi introduzido para eles. Eu acho que você vai abordar isso agora nas rotinas. Bom, Pois é. vou falar um pouquinho. Obrigada, Fernanda, pela pergunta. Acho que o nosso desejo, de fato, era esse, assim, né, que os alunos, de alguma maneira, vissem alguma conexão, né, da Algaroba com as suas vidas. O fato é que a maioria dos alunos com os quais a gente interagiu, coletou mais dados, eles estavam na cidade, na sede, né? Não estavam nas escolas, rurais do campo. Mas muitos deles trouxeram, assim, tem na casa da minha avó, vários. Tem grupos que viram perto da escola, que saíram e foram perto da escola para observar de perto a garobeira.
que tinha avenidas inteiras plantadas com algaroba, ou que tinha no sertão, no interior, na casa de algum parente. Então, não todos, né, os alunos, mas muitos deles conheciam, é algo que estava presente de alguma maneira na vida, mesmo desses alunos da cidade. E agora eu vou contar um pouquinho, então, como é que a gente introduz, né, essa algaroba? Tudo bem, né, é interessante, mas como é que a gente conecta, né, de fato, com esses três princípios que eu tinha falado antes, né, que seja coerente para os alunos, que seja relevante, que traga oportunidade de participação. Então, uma das coisas que a gente usa, eu acho que é um aspecto central para garantir a coerência, a relevância e a participação nessas sequências, é o que a gente chama de fenômeno de ancoragem. O que são fenômenos de ancoragem, né? Fenômenos de ancoragem são eventos que acontecem no mundo e para os quais o conhecimento pode ser usado para explicar ou para prever. Podem também ser problemas, né, para os quais o conhecimento pode ser usado para propor soluções. Então, aqui, fenômeno de ancoragem, então, praticamente é qualquer coisa, né? Porque coisas que acontecem no mundo, né? Então, quase tudo se encaixaria aí, né? Mas que a gente precisa selecionar o fenômeno adequado para aquela sequência didática, para conseguir chegar nas grandes ideias que a gente tem para aquela sequência, nas expectativas de desempenho que a gente tem. Então, apesar de fenômenos poderem ser quase qualquer coisa, a gente usa uma série de filtros para poder analisar se o fenômeno de ancoragem que a gente está selecionando faz sentido, né, vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer. E esse fenômeno de ancoragem, em geral, ele é usado logo no início de uma sequência didática. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois como, mas ele vai sendo retomado ao longo de toda a sequência. Agora, como eu falei, fenômeno de ancoragem não pode ser qualquer coisa, praticamente, né? Como é que a gente seleciona? Tem alguns filtros que a gente faz para selecionar um bom fenômeno de ancoragem. Primeiro, tem que ser um fenômeno que desperte a nossa curiosidade, né? Que desperte a curiosidade dos alunos, obviamente, mas se ele for um ótimo fenômeno de ancoragem, ele desperta inclusive a nossa curiosidade como adultos. Então, por exemplo, esse caso da algaroba, né, quando a gente viu, a gente ficou muito, como planejadores de sequência didática, ficou muito curioso para entender, né? A solução que virou problema, né? A algaroba foi trazida nos anos 60, se eu não me engano, talvez um pouco antes, para a Caatinga, como uma solução, né, para seca, e ela acabou se espalhando e tornando um problema ambiental gigantesco, inclusive causando mais problemas do que aqueles que ela tinha sido trazida para causar, para resolver. Né? Então a gente ficou muito curioso. Como assim, né? Uma planta invasora mais do que as outras? Por que que ela é tão invasora? Por que que ela se ampliou tanto? Por que que ela foi trazida para cá? Como que isso funciona? Quais são os impactos de fato? Né? Será que ela realmente destrói tudo? Enfim, a gente fica curioso para entender o que que aconteceu, né? Desse desastre ambiental tão grande que foi a trazerem algaroba, uma planta exótica, para a Caatinga como uma solução e que desperte a curiosidade, gerando perguntas relevantes, como algumas que eu fiz agora, né? Por quê, né, que essa planta tem esse poder todo? E que não se limita a uma explicação simples. Então, se eu procurar na internet, né, por que que algaroba é um problema, não vai ser tão simples assim de resolver. Inclusive, vou até voltar aqui, porque a gente foi estudar uma série de artigos, estudos que tem sobre algaroba, né? Aqui são só alguns deles, a nossa pasta é gigante. Então, tem teste de doutorado, né? Tem artigo publicado em jornal, em periódico, né? Então, aqui, ó, o uso da algarobeira no semiárido, né? O caso da Ribeira do Riacho, os discursos e contradiscursos sobre a algarobeira na Paraíba, a algarobeira e seus efeitos na biota do município de Riachão. Então, tem um monte de artigos, né, sobre o tema, porque de fato é algo que causa curiosidade, inclusive nos pesquisadores que estão tentando entender, são coisas relativamente recentes. Gente que está tentando entender de fato o que, que aconteceu, que, né, a algaroba virou esse problema tão grande. Então, não se limita a uma explicação simples, né? Tanto que existem artigos sendo publicados até hoje sobre o assunto, mas que também estão alinhados ao nosso objetivo de aprendizagem, né? Porque a gente já teve casos, inclusive, onde a gente mesmo se encanta com algum fenômeno que é muito maravilhoso, mas que quando a gente vai ver, não está exatamente alinhado ao objetivo de aprendizagem daquela unidade. Que nesse caso, né, era construir explicações sobre como os elementos, né, como alterações nos elementos de um ecossistema, né, podem desequilibrar as populações que vivem ali, né? Algo assim. Então, a gente tem que se perguntar, por mais maravilhoso que seja o fenômeno que a gente pensa, né? Se ele está alinhado aos nossos objetivos.
se esse conhecimento é aplicável a outras situações, né? Então, na medida que eu estudo, por exemplo, a algaroba, eu vou entender uma série de princípios sobre relações entre elementos de um ecossistema, né? Que depois, se eu vir outro caso de desequilíbrio ambiental, eu posso falar, porque existe uma teia, né, alimentar, que quando eu mexo num elemento, os outros elementos são impactados, porque as plantas têm características específicas que fazem elas serem adequadas a uma região ou não. Então, tem uma série de conhecimentos, né, que podem ser aplicados a outra situação e que tem alguma conexão com essa realidade dos alunos, né, de preferência. E é difícil a gente conseguir encontrar bons fenômenos que se alinhem, né, a todos que passem, né, no crivo de todos esses filtros. Então, a gente acaba demorando bastante tempo, né? Quando a gente vai construir uma sequência didática, o que a gente mais gasta tempo é escolhendo um bom fenômeno e fazendo pesquisas, né? Porque às vezes a gente vai indo para um e de repente a gente vê que não era bem aquilo, não vai conectar exatamente com, né, com o que a gente queria e a gente acaba mudando para outros. Então, esses são alguns dos filtros para escolher esse fenômeno, né, que a gente chama de fenômeno de ancoragem, que é usado, né, no começo da sequência didática. E aí, por que que a gente usa, né? Primeiro, porque a gente entende que se eles estão explorando algum fenômeno que é relevante para eles, né, que faz sentido, que é curioso, isso vai trazer relevância e coerência para a unidade, né? E aí, ao usar esse fenômeno, né, permitindo que os alunos formulem perguntas e construam coletivamente esse sentido, né, esse conhecimento sobre o tema, a gente traz oportunidade de participação também para esses alunos, né? Agora, a gente trouxe o caso da algaroba. Como é que ele foi apresentado, né? A Fernanda perguntou. No caso, a gente tinha um vídeo curto, assim, acho que eram 5 minutos, era um repórter falando assim, a algarobeira, né? Ele estava assim, acho que em algum lugar que tinha umas algarobeiras, a algarobeira foi trazida para cá e como, né? E virou um problema e blá blá blá. É, Depois tem umas perguntas aqui, mas eu não vou parar para ler, depois eu vejo, que eu estou vendo que tem bastante coisa no chat, se alguém quiser. Não, pode ficar tranquila que o chat a gente faz depois. Pode Tá bom, seguir. obrigada, João. Então, nesse caso, era um vídeo curto, né? Mas a gente tem muitas sequências que a gente usa gráficos, então gráficos são ótimos fenômenos de ancoragem, né? Alguma coisa que chama a nossa atenção ali que está acontecendo, inclusive relacionados com mudanças climáticas, tem gráficos muito interessantes e assustadores. Pode ser uma reportagem de jornal, então, por exemplo, tem uma sequência didática que também tem a ver com desequilíbrio nos ecossistemas, que é o lobo-guará está aparecendo na Amazônia, e por que isso não é bom? Então, você lê e você já fica, nossa, o lobo-guará está aparecendo na Amazônia, porque isso não é bom, né? Então, também pode ser uma manchete, né? Podem ser objetos, então a gente tem uma sequência didática onde os alunos começam observando óculos, lentes de óculos. Tem vários óculos assim que a gente conseguiu em óticas que vão jogar fora lentes, e daí os alunos ficam olhando essas lentes dos óculos e começam a se perguntar como é que aquilo funciona, por que que uma deixa maior, ou deixa desfocado, ou deixa menor, o que que acontece se eu junto duas lentes, enfim. E podem também ser problemas de uma comunidade, né? Que a gente vai entender algum problema que aquela comunidade, por exemplo, está vivendo e vai tentar buscar soluções, né, para eles. E aí, como é que a gente faz para usar esse fenômeno, né? Então, por exemplo, aqui no caso da algaroba, foi apresentado um vídeo para os alunos, e aí, depois desse vídeo, os alunos são incentivados a se engajar numa conversa coletiva pensando nas seguintes perguntas: o que a gente observa e o que a gente se pergunta, né? Tipo, quando a gente fala de pergunta, é assim, uma pulga atrás da orelha que fica, sabe? Quando você olha aquele vídeo, no caso foi um vídeo. Só que quando a gente pede para os alunos falarem coletivamente, com toda a classe, levanta a mão e fala o que vocês observam. Os alunos, muitas vezes, quem é professor sabe, né? Tem muita vergonha, principalmente depois, no Fundamental 1 ainda não, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando com mais vergonha de falar coletivamente. Então, antes dessa conversa coletiva, eles têm a oportunidade de conversar em duplas, às vezes em pequenos grupos, e aí eles são mais espontâneos nas suas ideias, né? Eles têm mais coragem de falar nos pequenos grupos o que eles pensam, discutem, e depois eles vão compartilhar numa conversa coletiva essas ideias, essas perguntas que surgem a partir da observação desse fenômeno, que no caso era o vídeo de um repórter explicando, né, rapidamente esse problema, né, essa solução que virou problema da algaroba. E aí, o professor, à medida que os alunos vão compartilhando suas ideias e suas perguntas, ele vai fazendo um registro no quadro de ideias e perguntas. Então, a gente tem aqui, né, dois exemplos de duas classes diferentes, né,
Então, a gente tem ideias do lado esquerdo e perguntas do lado direito que foram disparadas a partir desse fenômeno. Então, assim, por que que ela mata as espécies próximas, né? Ela é uma árvore, enfim, todo tipo, ela é capaz de invadir, ela é uma espécie invasora, por que que ela veio para cá? Quais são os problemas causados por ela, né? Então, várias perguntas aqui, né, ideias de duas turmas diferentes que foram motivadas, né, a partir desses vídeos, né? Então, tem algumas ideias aqui e algumas perguntas. Esse quadro de ideias e perguntas, né? Então, ele é esse documento onde a gente vai registrar as perguntas e as ideias dos alunos ao longo da unidade. E por que que a gente faz isso, né? Porque quando a gente registra e dá valor e usa essas ideias, né, dos alunos, primeiro, a experiência de aprendizagem deixa de ser individual e passa a ser coletiva. Esse é um quadro da turma, né? Não é um quadro de uma pessoa. E se todos os alunos conseguem contribuir de fato com perguntas, a gente vai ter perguntas bastante variadas e que vão ser úteis, né? Quanto mais variadas e, né, forem essas perguntas, mais úteis elas vão ser para ajudar a turma a avançar nessa construção de sentido. E também uma oportunidade para o professor construir essa cultura de apreciação e valorização de ideias, de pensamentos diversos, né? Aquela ideia de que quem sabe, quem é bom em ciências não é só quem sabe as respostas certas, né? Mas é quem tem ideias diferentes, quem tem perguntas boas. Então, ajuda a transformar essa visão de que quem sabe tudo é mais valorizado, né? Então, se você tem boas perguntas, você pode ser um ótimo aprendiz de ciências. Além disso, ele é um registro visual do percurso de aprendizagem da turma. Então, esse quadro ele não é só usado no início de uma sequência didática, mas ele vai sendo revisitado e complementado ao longo de toda a unidade. Então, a cada conjunto de atividades, os alunos vão completando, né, esse quadro de ideias e perguntas. É muito legal fazer ele com post-it também, porque aí os post-its a gente vai podendo deslocar, né, de perguntas que já foram respondidas, e ampliando, mas às vezes na dinâmica da sala de aula, para se dobrar um negócio de post-it ali, fica mais complicado, então também funciona fazer com caneta. E aí, quando a gente usa esse quadro de ideias e perguntas, a ideia que está por trás é que o importante é que as perguntas sejam compartilhadas publicamente, tornem-se parte da experiência de construção do conhecimento e sejam usadas de formas que mostrem que elas valem para alguma coisa, ou seja, né, fiz o fenômeno, os alunos fizeram ótimas perguntas, e aí o que eu faço? Jogo fora isso aqui? Falo, nossa, gente, muito boas as perguntas de vocês, agora vamos embora, né? Que agora a gente vai seguir com o livro. Não, a gente tem que usar de alguma maneira essas perguntas que eles fizeram, né? Então, quando a gente se propõe a usar essas perguntas dos alunos, né, só fazer um rápido adendo aqui, para voltar um pouco, né, do papel das perguntas e do não saber nas ciências e no ensino de ciências, né? Porque, como a gente falou antes, na ciência, um bom cientista é um cientista que é capaz de formular boas perguntas, né? Também, né? Uma das habilidades do cientista é ser bom em saber o que ele não sabe e em buscar, né, ficar escarafunchando ali para ver muito bem o que, que ele não sabe. No ensino de ciências, é isso que a gente quer fomentar nos alunos, né? Essa habilidade de a gente ficar sempre assim, buscando pulga atrás da orelha, buscando entender o que a gente não sabe, e não só saber das respostas certas, né? Porque muitas vezes os alunos não são incentivados a fazer perguntas na sala de aula, porque não é visto com bons olhos, né? Ou essas perguntas podem até ser vistas com bons olhos, mas muitas vezes são ignoradas, não é o assunto do dia, né? Então, esses quadros, né, servem para a gente valorizar essas ideias dos alunos. Mas aí, como é que eu vou usar isso, né? Como é que eu posso, de fato, usar essas perguntas dos alunos ou selecionar um fenômeno para gerar boas perguntas, né? Então, a gente usa, né, na fase de planejamento da sequência didática, tem 3 pontos importantes para que isso seja produtivo, né? Primeiro, a gente precisa selecionar um bom fenômeno, um ótimo fenômeno, né, que passe por aqueles filtros, mas que a gente identifique a partir desse fenômeno qual pergunta eu quero chegar. Porque as ideias dos alunos são importantes, né? A gente quer fomentar essa cultura de apreciação de ideias, mas infelizmente a gente precisa cumprir um currículo, né? Então a gente tem que chegar em alguma coisa que já está prevista previamente, né? Então não dá para ir para qualquer lado a pergunta. Então, se eu consigo identificar uma pergunta central na qual eu quero chegar, e essa pergunta está bem conectada com o meu fenômeno, é mais garantia de que os alunos também vão fazer essa pergunta. Então, a gente sempre constrói o nosso quadro de ideias e perguntas, né? E nem imaginando assim, os alunos se perguntariam isso porque eles não sabem isso. Não, o que que a gente mesmo, né? Até como adulto, se perguntaria olhando para esse fenômeno.
Que ideias e que perguntas surgem? E aí, se a gente vê que a gente, a partir dessas perguntas, consegue direcionar para perguntas produtivas que estão alinhadas às nossas perguntas centrais, né? Em geral, é quase certeza de que na sala de aula isso vai dar certo também, né? Porque os alunos vão naturalmente, a partir daquele fenômeno, numa sala de aula com muitos alunos com ideias variadas, há uma tendência, né, de ir para essas perguntas centrais. Então, a gente observou o fenômeno, fez a conversa em duplas, coletiva, registrou, e aí, a partir desse registro, é selecionada uma pergunta central que vai ser usada para iniciar a próxima atividade. Então, aqui nesse caso, né, a gente tinha, por exemplo, essas perguntas dos alunos. Ela se adapta a climas úmidos, né? Se sim, como? Ela pode ser considerada um problema em outras regiões? O clima interfere na evasão? Gosto de clima quente? Vejam que todas essas perguntas estão relacionadas com o clima, onde Algaroba está bem. E a gente, mesmo antes de, né, aplicar isso com os alunos, a gente já tinha pensado nessa pergunta central, que seria um mote para a próxima atividade. Em que tipo de ambiente a algaroba pode sobreviver? E ela pode se espalhar também para outras regiões, né, para conectar um pouco de forma e função, né, como que as características de uma planta se relacionam com o ambiente onde ela vive. Então, a gente, né, pensando no fenômeno, estruturando essa conversa de uma forma que os alunos possam contribuir, naturalmente acaba chegando em perguntas que eram aquelas que a gente queria chegar. Então, a partir disso, né, eles vão estudar, como a Tati falou, eles vão estudar algaroba, né? Então, tem folhas pequenas que ajudam a evitar a perda de água, tem vagens, enfim. Vão estudar um pouquinho algaroba e vão estudar características da Amazônia e da Caatinga, em termos de temperatura média ao longo do ano e chuva mensal e umidade e vão relacionar assim, será que a algaroba poderia viver nesses dois ambientes igualmente, né? Só que eles vão ver aqui que é uma espécie que sobrevive bem em regiões que recebem uma determinada quantidade anual de chuva. Isso com base em dados que a gente encontrou em artigos e tal. E aí eles vão chegar à conclusão de que a planta precisa de determinadas características, né? Tem um lugar ideal de sobrevivência. Então, aqui são os alunos trabalhando em grupo, né? Todas essas atividades são em grupo, os alunos trabalham para. Aqui, no caso, eles criaram uma entrevista, como se fosse uma entrevista com um especialista. E depois, né, dessa pergunta, atividade em grupo, compartilhamento, fechamento, novo registro no quadro de ideias e perguntas. A partir do que a gente aprendeu, que novas ideias surgem e que perguntas, né, que ficam, ou que perguntas novas que surgem. E aí, de novo, seleciona a pergunta central para a próxima atividade, né? Aqui, a próxima atividade tinha a ver com os impactos dela. Então, por que que ela mata as espécies próximas, né? Quais os problemas causados pela garoba? Ela afeta a biodiversidade? Então, né, a gente já tinha pensado nessa pergunta central, quais os impactos causados pela algaroba, e chegamos nessas perguntas com os alunos, e aí eles vão estudar, né, impactos na água, competição com outras espécies, a dispersão das sementes. Aqui, um estudo muito interessante que os alunos analisaram também, né, na Caatinga, em regiões onde não havia algaroba, a gente tinha toda essa diversidade de plantas. Onde havia algaroba, praticamente só a jurema preta, mandacaru e algaroba, né, existiam ali. Então, eles vão estudar um pouco desses impactos, né? E aí, no final, a gente, né, a pergunta era o que que pode ser feito, então, para restabelecer o equilíbrio, né, nessas regiões invadidas pela algaroba. E a gente, né, criou com base também em estudos que a gente leu, um vale imaginário, o Vale do Rio Mangaba, onde os moradores estavam passando por um problema, que é o problema de muitas comunidades onde existe essa algaroba, que estava matando tudo algaroba. Porém, daí os alunos vão se dividir em especialistas, em cientistas sociais e cientistas ambientais, para pensar em soluções para esse problema da algaroba no Vale do Rio Mangaba, porque não são problemas simples, né? É um problema muito complexo, uma planta que invadiu e que as pessoas, acho que isso é muito importante, usam para sobreviver muitas vezes. Eles coletam as vagens, trituram e vendem, né? Então, acaba secando a região no longo prazo, mas no curto e médio prazo as pessoas vivem dessa planta. Então, não basta tirar, né? Então, aí eles vão estudar, né, esses impactos ambientais e sociais, formar grupos né, de cientistas de diferentes expertises, depois eles se juntam para construir uma solução. Eles vão pensar em como que eles podem remanejar com árvores nativas, tem uma lista de árvores que eles podem usar, as características delas, como eles solucionariam esse problema do Vale do Rio Mangaba, inclusive estudando casos, né, de sertanejos que trabalham com agrofloresta e com opções sustentáveis, né, de sobrevivência econômica, usando os recursos da caatinga, do semiárido. E aí,
tudo bem, fizemos tudo isso, né? Esperamos que os alunos tenham enxergado a relevância, a coerência, a participação, mas a gente sempre faz questionários de saída. Nessa sequência didática, os professores, né, que aplicam já estão acostumados, eles aplicam, eles analisam para ver se de fato está sendo coerente e relevante para os alunos. Então, como que é esse questionário de saída? É um questionário que tem mais ou menos, acho que umas 12, 15 perguntas, baseado nesse estudo aqui desses autores, né, que chama Science Student Electronic Exit Ticket System, para os professores verem se as classes estão sendo equitativas, se todo mundo está participando. Nesse estudo é muito interessante, eles analisam em termos de gênero, em termos de raças, como é que são as participações, né, nas salas de aula de ciências. E aí, quando a gente fala da coerência, né, a gente tem 3 perguntas para ver isso. Então, por exemplo, no começo e no final de cada aula, a gente retomou o que a gente aprendeu, o que a gente ainda queria saber sobre o assunto. As investigações que a gente fez se basearam em perguntas que a gente fez em aulas anteriores. Ao longo das aulas, eu entendi por que que a gente estava fazendo cada atividade, o que que a gente estava tentando descobrir, né? Isso é coerência. Relevância, achei as aulas interessantes, né? As aulas despertaram minha curiosidade, me fizeram querer aprender mais. E a participação. Então, o professor incentivou a gente a compartilhar nossas ideias ou experiências anteriores sobre o assunto. Eu compartilhei ideias em voz alta ao longo das aulas. Minhas ideias foram ouvidas, ajudaram a determinar os caminhos das atividades e as ideias de todos foram ouvidas. Então, só olhando para esses, né, itens aqui, já dá para a gente pensar de trás para frente também, como é que a gente constrói um ambiente de sala de aula onde, no final, idealmente, os alunos vão responder sim para essas perguntas, né? E depois, coletando essas informações, a gente tem evidências para ver se a gente está indo no caminho certo. E também tem algumas perguntas abertas, né? Então, por exemplo, o que que você gostou? Né? Eu trouxe essas aqui para exemplificar, que eu achei bonitinho. O assunto era um tema muito interessante. Aprendi muito com essas ideias. Então, assim, interessante, né? Então, está relacionado com a relevância para o aluno. O que que você gostou? Como professor, me ajudaram a descobrir, né? Eu trouxe isso aqui porque colocou, me ajudaram a descobrir coisas que eu não sabia. Então, descobrir, né? Então, não é só aprender, ele está descobrindo, está sendo coerente, está sendo relevante. Tati, para você concluir, espero que eu não tenha estourado muito tempo. Eu já sei que eu estourei, desculpem, pessoal. Eu queria só trazer um pouco, né? Então, aquele modelo tradicional de sala de aula que a gente estudou, ele privilegia algumas pessoas, né? Aquelas pessoas que conseguem sentar quietinho, que ouve, copia, que segue bem as regras. Mas a gente está querendo construir salas de aula que são mais equitativas, em que todos os alunos podem participar e aprender ciências, porque a gente quer, né? Não é só para alguns bons alunos que a gente quer que sejam capazes de participar dos discursos da sociedade, a gente quer que todo mundo possa tomar decisões, que todo mundo possa usar ciência no seu dia a dia. Então, como a Cássia notou, todas essas atividades a gente planejou em grupo, né? Tem muitas conversas, muitas discussões e materiais com atividades que são apropriadas para o trabalho em grupo, que a gente usa a metodologia de Complex Instruction, que é da professora Rachel Lotan e Elizabeth Cohen, aqui de Stanford, que trabalha justamente como que a gente cria esses grupos e cria materiais para que todos possam falar, e todos possam participar, porque a gente sabe pela pesquisa em educação, né, que quanto mais os alunos falam, quanto mais eles compartilham as ideias e ouvem uns aos outros, eles têm mais chance, eles aprendem melhor, porque eles ensinam, eles aprendem, eles se questionam, eles confrontam ideias e assim eles aprendem melhor. Essa inversão da sala de aula, de certa maneira, essa reorganização da sala de aula, ela muda o papel do professor. O professor não é mais aquela pessoa na frente da sala que fala e prepara a palestra, os materiais para os alunos só preencherem, mas o professor precisa conhecer os estudantes, conhecer quem são eles, de onde eles vêm, o contexto e os interesses deles. E o papel dele na sala de aula, ele é o condutor que facilita as interações, porque ele teve um trabalho antes, prévio, de planejar essas atividades que são apropriadas para o trabalho em grupo. Não é um trabalho sozinho também que o professor faz, também é um trabalho em comunidade. A gente trabalhou juntas, trabalhou bastante, né? Então, esse trabalho de colaboração, de criar esses materiais para os alunos poderem desenvolver e descobrir, investigar na sala de aula. E muda o papel dos alunos, né? Esse é um artigo que traz muito bem como que essas estratégias, né, esse trabalho, quando os alunos se engajam nessas práticas epistêmicas de ciências, de investigação, a gente também, o bom aluno não é só aquele que presta atenção, que sabe muitas
coisas, sabe todas as respostas sempre na frente, mas é aquele aluno que faz boas observações, que sabe descrever as coisas, que continua tentando quando algo dá errado, que está sempre pensando em experimentos e perguntas para fazer. Então, a gente expande, né? Ser uma sala de aula, ela tem mais oportunidades para os alunos poderem serem bons alunos, não só aqueles quietinhos que seguem todas as regras, mas a gente tem aquele mais curioso, aquele que fala bastante, que tem irrequieto, também ele tem um papel, ele tem um lugar aí para ele poder ser um bom aluno e ser reconhecido como um aluno inteligente, um bom aluno, né? E a gente quer que todos os alunos se sintam assim na sala de aula. Então, esse foi um pouco um concentrado de informações, a gente espera que vocês possam ter seguido e a gente está aqui à disposição para fazer perguntas.